Bom dia a todos, graça e paz. Convido você a estar orando comigo também. Precioso Deus, soberano Senhor, Deus de poder e bondade, nós queremos te agradecer pela tua infinita graça. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu favor imensurável. Queremos agradecer ao Senhor pela semana que nos concedeu, Pai. Nós te adoramos, Senhor Deus. Nós te exaltamos. Bendito seja o teu nome, Pai. Queremos agradecer, ó Deus, porque agora o Senhor nos proporcionou mais uma semana. Obrigado por este domingo, Senhor. Obrigado por estarmos, ó Deus, na sua casa. Ó Deus, porque o nosso coração é o lugar que habita, Senhor Deus. É o lugar que o Senhor escolheu para a sua habitação. E nós te rendemos graça. Pai, muito obrigado por este dia. Que a direção do seu Espírito Santo seja conosco, Pai. Ó Senhor Deus, eu quero te louvar pela vida, Senhor Deus, de cada irmão, de cada irmã, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado, Senhor Deus, em nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Santíssimo Senhor, que o Senhor, através da sua palavra, possa abençoar, Senhor Deus, o teu povo, possa abençoar, Senhor Deus, os teus filhos. Nós nos rendemos a Ti, nós o adoramos, nós glorificamos o Senhor, ó Pai. Pai querido, onde estiver, ó Deus, um teu filho, onde estiver uma filha do Senhor, possa receber a Tua bênção, possa receber a Tua graça, Senhor Deus, e o Teu grande amor em suas vidas. Seja um domingo, ó Deus, onde o Senhor venha nos conduzir com o Teu Santo Espírito. Nós te rendemos graça e te louvamos, ó Pai, porque Tu és bom, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. E engrandecemos a Ti por isso. Pai querido, muito obrigado. Exaltado e bendito seja o Teu excelso e precioso nome. Nós assim agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, queridos. Sejam todos abençoados. Agora sim, queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso 22. Eu quero refletir com os irmãos nessa manhã sobre o seguinte tema: a vida é repleta de recomeços. Ok? Então, o texto de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 2, verso 11 até o verso 22. Eu vou estar aqui lendo na minha Bíblia, a minha nova versão internacional. E assim está escrito: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi a um lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao seu rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel, estes lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-o para comer conosco.
Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira, ou sou peregrino em terra estranha. A vida é repleta de recomeços. O personagem de hoje é Moisés, uma pessoa que viveu vários recomeços na sua vida. Moisés nasceu escravo no Egito, filho de Amrão e Joquebede. Tinha dois irmãos, Arão e Miriam. Conviviam eles numa família muito simples da tribo de Levi. Por causa de um decreto de Faraó naquela época, que consistia em matar todos os meninos recém-nascidos e de uma idade próxima, né? Joquebede e sua mãe, não permitindo o seu filho ser entregue à morte, o escondeu, né, durante 3 meses. Mas em determinado momento ela já não conseguia mais escondê-lo. Então ela colocou Moisés em um cesto de junco e o deixou ali no rio Nilo. Algumas horas depois, a filha de Faraó estava ali a banhar-se no rio e avistou aquele pequeno cesto de juncos e logo descobriu ao abri-lo que ali havia uma criança chorando. Alguns meses depois, depois que Moisés ficou sob os cuidados da sua própria mãe, foi amamentado, e alguns meses depois ele foi levado para o palácio real e foi criado como o filho da filha de Faraó. Agora, um tempo depois, já adulto, Moisés, na tentativa de ajudar os seus irmãos hebreus, ele encontrou um egípcio espancando um deles e o defendeu. Porém, essa defesa lhe custou ter que matar um egípcio e esconder o seu corpo. No dia seguinte, Moisés retornou ao lugar e encontrou 2 hebreus brigando, né? 2 patrícios, 2 dos seus irmãos. E ele então questionou aquele que estava espancando o outro, né? Ele questionou o agressor, e o agressor então disse: quem é que colocou você como juiz sobre nós? Né? Você quer me matar como matou o egípcio? Então, diante daquela fala do agressor, Moisés percebeu que o que ele fez com o egípcio foi descoberto. E ele não teve alternativa a não ser fugir para a terra de Midian, visto que o faraó, quando soube dessa informação, também quis matar Moisés. Moisés então fugiu para Midian, uma terra distante, uma terra muito longe dos termos, né, do poderio do Egito sobre o comando de Faraó. Ali em Midian, Moisés reconstruiu a sua vida, casou-se com a filha daquele sacerdote, né, do sacerdote daquela região, teve 2 filhos, se tornou então um pastor de animais, possivelmente um pastor de ovelhas. 40 anos depois, mais um recomeço em sua vida. Moisés agora ele retorna para o Egito como um instrumento de Deus para libertar aquele povo hebreu que já estava escravizado ali 430 anos. E o Senhor também usa ele como um instrumento, né? Moisés se tornou então o libertador daquele povo. No deserto se tornou o legislador das leis daquele povo. E saiu do Egito e foi então em direção à terra prometida. As escrituras dizem que Moisés descansou dos seus dias. Moisés morreu aos 120 anos de idade. Bom, como podemos perceber nesse pequeno resumo que eu fiz, Moisés, a vida dele foi repleta de recomeços. Moisés nasceu escravo, Moisés foi criado como um príncipe, Moisés se tornou um pastor de ovelhas
e Moisés também se tornou o libertador de um povo, o legislador das leis de Deus. Olha quantos recomeços Moisés teve em sua vida. E não é diferente também na minha vida e na sua vida. Recomeçar significa começar de novo, refazer depois de uma interrupção, retomar a fazer qualquer coisa, produzir-se novamente. É assim, como diz no texto, na vida de Moisés, e é assim também em nossas vidas. Nós temos muitos recomeços. Bom, nesse pequeno, mas porém significativo relato da vida de Moisés, que se encontra no versículo 11 até o 22 do capítulo 2, nós podemos extrair algumas lições com relação a recomeço em nossas vidas. E eu queria então convidar você a tomar nota. Pegue uma caneta, um papel e toma nota dessas lições que eu aqui quero ministrar ao seu coração. A primeira lição que nós encontramos aqui, com relação a recomeços, é que recomeçar é não permitir que as frustrações nos impeçam de praticar o bem. Vou repetir. Recomeçar é não permitir que as frustrações nos impedem de praticar o bem. Acompanhe comigo no versículo 17. O texto vai dizer o seguinte: Moisés, porém, veio ao auxílio delas. O texto vai dizer que Moisés estava sentado ali naquele poço e 7 filhas, do sacerdote daquela região, como de costume, foi até aquele poço retirar água para dar aos seus animais. E alguns pastores estavam ali expulsando elas, enxotando elas daquele lugar. E Moisés então, ao ver aquela situação, Moisés então interviu. Moisés veio ao auxílio daquelas mulheres. Bom, o que me atenta aqui é que no versículo 11 e versículo 12 desse capítulo, Moisés tentou ajudar um patrício seu. Ele encontrou um irmão hebreu sendo espancado por um egípcio. Então ele foi lá e o ajudou. Porém, essa ajuda, esse auxílio, lhe provocou então uma situação complicada, porque ele teve que matar aquele egípcio e esconder o seu corpo. Isso foi a consequência do auxiliar alguém. No versículo 13 e versículo 14, no dia seguinte, Moisés ele desce para encontrar ali com seus irmãos, com seus patrícios, e encontra 2 brigando. Então ele questiona o agressor, dizendo por que ele estava fazendo aquilo com alguém que era irmão, que era semelhante a ele. Então ele disse: olha, quem foi que te colocou por juiz? Você quer me matar como matou o egípcio? Então ele percebeu que também ao tentar ajudar, ele não recebeu reconhecimento. E ele teve que fugir porque ele foi descoberto. Então, se já não bastasse ter que matar alguém, Moisés teve que fugir de forma muito apressada, sem se despedir, sem sequer uma homenagem, sem sequer um abraço, alguém dos seus amigos. Ele teve que fugir para uma terra muito distante para não ter que morrer. Isso foi o resultado de ele ter ajudado 2 dos seus irmãos. Mas isso não o impediu de ajudar alguém. Esta frustração, essa decepção que ele teve de ter ajudado primeiramente o seu irmão que estava sendo espancado por um egípcio e depois ter separado uma briga entre 2 dos seus irmãos, essa frustração não impediu de ajudar alguém. Ele poderia estar ali não querendo se envolver, sentado ali no poço, olhando os pastores expulsando aquelas mulheres. Ele poderia ter ficado na dele, ele poderia ter feito vista grossa, ele não
poderia ter deixado aquela situação passar, visto que ele era um peregrino naquela terra, ele não conhecia ninguém. O envolvimento dele ali poderia causar-lhe outra situação complicada. Enfim, ele poderia ter deixado aquilo passar, mas não. Ele não permitiu que as frustrações e as decepções o impedissem de fazer o bem. Então, quando nós falamos de recomeços, nós devemos pensar assim também. Porque em nossas vidas, nós passamos por frustrações, passamos por decepções, e às vezes elas querem nos impedir de praticar o bem. Olha, eu já fiz o bem anteriormente, não me dei muito bem com isso, então eu vou fazer o seguinte, olha, eu não vou me envolver mais, eu não vou me intrometer mais, né? Só eu que sou prejudicado por isso. Bom, cada um na sua, se eu ver eu finjo que não vi, vou fazer vista grossa. O que nós aprendemos aqui nos recomeços da vida de Moisés é que Moisés não permitiu que essas frustrações o impedissem de fazer o bem. E também não deve as nossas frustrações nos impedir também. Recomeçar é não permitir que as frustrações nos impeçam de praticar o bem. Se nós olharmos a vida de Moisés anteriormente, nós vamos perceber que Moisés recebeu muito mais o bem do que o mal. Se você olhar cuidadosamente no capítulo 1, no capítulo 2, você vai perceber que Moisés recebeu o bem da sua mãe quando ela não mediu esforços para protegê-lo. Ela escondeu Moisés durante 3 meses. Havia um decreto do faraó que era para matar todos os meninos. E então a sua mãe, Joquebede, guardou, protegeu durante 3 meses. Ela não mediu esforços, então ele recebeu o bem da sua mãe. Ele também recebeu o bem da sua mãe quando a sua mãe impermeabilizou o cesto de junco quando deixou o cesto no rio Nilo. Ela teve a preocupação de fazer de uma forma que não entrasse água naquele cesto. E colocou ali a criança no rio Nilo. Ele recebeu o bem da sua mãe. Ele recebeu o bem da sua mãe porque ele poderia morrer afogado naquela ocasião. Ele recebeu o bem da sua irmã, Miriam, porque a sua irmã ficou muitas horas observando aquele cesto no rio para ver o que ia acontecer, até que alguém chegasse e pegasse aquele cesto. A sua irmã ficou ali vigiando, observando. E rapidamente a sua irmã correu e foi até a filha de Faraó e disse para ela, olha, você não quer que eu chame uma mulher dos hebreus para amamentá-lo? Então ele recebeu o bem da sua irmã. Recebeu o bem da filha de Faraó. Porque quando a filha de Faraó, ao abrir o cesto e percebendo que era um menino hebreu, ela não o entregou à morte, porque havia um decreto de Faraó, inclusive o seu pai, que todas as crianças hebreias deveriam morrer. E ela não o entregou à morte. Ela entregou a mulher hebreia para amamentar. Recebeu o bem dos seus pais que estavam ali cuidando dele, debaixo da proteção da filha de Faraó. Porque era o único menino vivo naquela comunidade hebreia que não morreu sobre o decreto do rei, sobre o decreto de Faraó, porque estava debaixo dos cuidados da filha. Recebeu o bem quando essa própria filha do Faraó o levou para o palácio real e o criou como fosse o seu próprio filho. Como nós podemos perceber, em toda a vida de Moisés, Moisés recebeu muito mais o bem do que o mal. Assim também em nossa vida. Embora passamos por frustrações, embora experimentamos decepções na vida, e não são poucas,
Mas eu quero dizer para você, se nós fazemos uma avaliação da nossa vida, vamos perceber que nós muito recebemos o bem do que o mal. Recebemos mais o bem em nossas vidas em detrimento do mal. Então, para recomeçar, não permita que as decepções, que as frustrações te impeçam de fazer, de realizar o bem. Como diz a própria palavra de Deus, aquele que faz o bem e não... Aquele que conhece, sabe que fazer o bem é bom e não o faz, comete pecado. E nunca pague o mal pelo mal, mas pague o mal com o bem. O bem sempre deve vencer. Nunca permita que as frustrações impeçam você de fazer o bem. Uma segunda lição que nós encontramos aqui no texto, com relação a recomeços, é que recomeçar é estar pronto para servir. Recomeçar é estar pronto para servir. No mesmo versículo 17, ele vai dizer o seguinte, que Moisés, ele veio ao auxílio daquelas mulheres, e deu água ao rebanho. Ele não só defendeu, ele não só protegeu aquelas mulheres, as filhas de Jetro, as filhas daquele sacerdote de Midian. Pelo contrário, além de defender, ele também deu água para o rebanho. Ele serviu aquelas mulheres. Essa é a segunda lição. Recomeçar é estar pronto para servir. Bom, Moisés também em sua vida recebeu prestação de serviço muito em sua vida. Moisés, a sua mãe o criou, a sua mãe o amamentou, a sua mãe o protegeu, o guardou. A sua irmã ficou de vigia, a sua irmã prontamente foi buscar a sua mãe. A filha de Faraó o criou como seu próprio filho, um escravo nascido, agora foi criado como o filho do Faraó, o filho do rei. Como você percebe também, Moisés teve várias prestações de serviço. Recomeçar é estar pronto para servir. Assim como as decepções e as frustrações nos impedem de fazer o bem, elas também, de certa forma, nos prejudicam quanto ao serviço. Eu não vou fazer porque eu fiz, não foi reconhecido. Eu fiz e, não me valeu de nada. Eu não vou fazer mais, né? Então, já que as pessoas não me deram valor, as pessoas não reconheceram, as pessoas não quiseram participar, então eu não vou fazer, né? Eu vou fazer o básico, eu vou fazer aqui o arroz com feijão e tá certo, tá tudo bem assim. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós somos chamados para servir, independente da circunstância. É claro e evidente, nós somos seres humanos, nós sentimos isso. Nós precisamos, e isso é importante para nós, sermos elogiados, sermos reconhecidos. Isso é muito importante para nós seres humanos. Em contrapartida, nós não podemos permitir que a ausência do elogio, do reconhecimento, nos impeça de servir. Porque o serviço independe do elogio, independe do reconhecimento, ainda que seja importante para nós. Cada uma delas. Moisés, mesmo tendo ajudado aqueles irmãos, aqueles hebreus, isso não impediu de servir. Prontamente, assim que as defendeu, Moisés também serviu. Moisés retirou água, deu água de beber a elas, deu água de beber aos animais, esteve prontamente a servir. Palavras de Jesus. Jesus diz em Mateus capítulo 10, verso 8, a parte C do versículo, Jesus diz o seguinte: de graça recebei e de graça vos dá. Muitas pessoas já nos serviram também. Nós não só vivemos de frustrações e decepções, muito pelo contrário. Também houve muitas alegrias, muitas bênçãos de Deus e das pessoas a nosso favor.
Então nós devemos servir. Assim que nós recebemos de graça nós devemos dar também. Ainda as palavras de Jesus, em Marcos, capítulo 9, versículo 35, Jesus vai dizer o seguinte: aquele que deseja ser o primeiro, ele será o último e servo de todos. Aquele que deseja ser o primeiro, será o último e servo de todos. Serviço. Está prontamente a servir, independente do reconhecimento, independente do elogio, independente daquilo que deveríamos receber das pessoas. Nós temos que estar pronto para servir. Reconheço que isso é importante para nós, o elogio, o reconhecimento. Mas nós não podemos, na ausência deles, sermos impedidos de servir uns aos outros. Só por quê? Porque Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, nos deu o exemplo. O exemplo que Jesus nos deu está registrado nas suas últimas horas antes dele ser crucificado. Está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13 a 17. João 13, versículo 13 a 17, assim está escrito: vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes disse. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Palavras de Jesus. Felizes serão se as praticarem. Tudo aquilo que eu ensinei a vocês serão bem-aventurados, serão felizes se as praticarem. E um dos exemplos que Jesus nos deu foi serviço. Jesus prestou um serviço aos seus discípulos horas antes de ser crucificado, isto é, antes de ser traído, de ser preso, de ser julgado, de ser torturado, condenado e crucificado. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Isso é uma lição maravilhosa para nós. Se você quer recomeço na sua vida, ou quando recomeçar, lembre-se que você deve estar pronto para servir. Ok? Uma terceira lição que nós encontramos nesse texto é que recomeçar é ter a disposição de fazer as coisas com dedicação. Veja bem, terceira lição, anote aí. Recomeçar é ter a disposição de fazer as coisas com dedicação. Moisés foi o auxílio delas. Moisés também serviu, porque ele tirou a água, deu água aos seus animais, né? E aí o texto que você pode observar comigo é o versículo 18 e 19. O texto vai dizer o seguinte: quando as moças voltaram a seu pai Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Note como está descrito a ação de Moisés. Primeiro, diz o texto que quando elas chegaram ao pai, o pai perguntou: por que vocês voltaram cedo? Percebe-se que o que o Moisés fez, Moisés produziu alguma coisa com qualidade. Porque eram 7 mulheres para tirar água e dar água aos animais. Moisés fez isso sozinho. Pelo menos subentende-se o texto que Moisés fez sozinho, porque em nenhum momento elas estão dizendo que ajudaram Moisés. Elas assistiram Moisés defendê-las e também Moisés pegar água e dar aos animais.
Pelo menos fica claro para mim aqui no texto. Elas não dizem para o pai que elas ajudaram. Então, se Moisés fez tudo sozinho, Moisés fez com uma agilidade, Moisés foi proativo, porque ninguém pediu para ele. Ele foi proativo, ele que se doou para o serviço. Moisés fez alguma coisa com excelência, demonstrou produtividade, demonstrou capricho. Então, a terceira lição, recomeçar, é ter a disposição de fazer as coisas com dedicação. Não é fazer de qualquer jeito. Não é fazer esculachadamente. Tá bom. Isso aí tá bom. Eu me lembro que um pastor muito conhecido, e eu lembro dessa frase que ele citava em suas pregações, que ele dizia o seguinte: o tá bom é inimigo do melhor. Tudo é tá bom, tudo é tá bom. Se é possível fazer com mais qualidade, com excelência, com capricho, por que não fazer? Moisés, então, ele defende essas mulheres, ele tira a água, dá aos seus animais. Na percepção do pai e das filhas, Moisés fez algo com excelência, com dedicação, com capricho, com qualidade, com proatividade. Porque elas chegaram num horário cedo para o pai. O pai notou que falou: já acabaram o serviço porque chegaram mais cedo. E aí elas descrevem com precisão o que Moisés fez. Nos defendeu, tirou a água do poço e também nos deu a beber e beber ao rebanho. Com dedicação. Os nossos recomeços, nós temos que lembrar disso. Como também foi na vida de Moisés. Moisés fez com dedicação. Recomeçar é ter a disposição de fazer as coisas com dedicação. Mesmo que realizamos algumas coisas anteriormente e não fomos reconhecidos, não fomos elogiados, parece que não teve valor, as pessoas não valorizaram aquilo que nós fizemos. Não deixe que essas coisas impeçam você de fazer a coisa com dedicação. Quando vier alguma coisa à sua mão, faça com carinho, faça com capricho, com excelência. Seja proativo. Moisés poderia só ter defendido aquelas mulheres e ter ido embora. Mas não. Além de defender, ele tirou água e fez com dedicação, fez com capricho, fez com proatividade, fez com alguma excelência, que foi notável para elas e foi notável quando as filhas descreveram para o pai a atitude de Moisés. E isso foi para ele, foi algo impactante, foi algo que chamou a atenção, porque ele perguntou: e onde ele está? Por que vocês deixaram Moisés lá fora? Convidem-o. Olha só, convide-o para jantar conosco, para fazer uma refeição. Se Moisés não tivesse feito com dedicação, se Moisés não tivesse feito com algum tipo de excelência, você acha que o Jetro, aquela pessoa, aquele sacerdote midian, convidaria ele para sua casa? Acredito que não, né? Eu também acredito nisso. Então nós podemos, nesse tempo de recomeço na nossa vida, nós podemos fazer as coisas com mais dedicação. É verdade, escute só, é verdade que nós não podemos mudar o passado. Aquilo que passou, já foi. Não dá para recuperar. Mas nós podemos construir um futuro melhor. Um presente melhor. Nós podemos ser mais brilhantes. Nós podemos fazer a diferença. Sermos mais úteis. Sermos mais versáteis. Mais dinâmicos. Mais amáveis. Mais detalhistas. Mais compreensíveis. Mais sensíveis às pessoas. Não podemos recuperar o passado, mas podemos fazer completamente diferente o nosso futuro e o nosso presente e o nosso futuro. Assim como Moisés fez nos seus recomeços.
Sabe onde eu percebo isso? Para trazer uma ilustração para você? É a parábola do bom samaritano. Ela é, assim como eu usei o exemplo de João 13 para falar sobre serviço, eu vou usar agora a parábola do bom samaritano para exemplificar o que é fazer algo com dedicação, fazer algo com proatividade, com excelência. Está na parábola do bom samaritano, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 36 a 35. Vai contar a história do samaritano, e depois que o levita e o sacerdote, ao encontrar lá uma pessoa caída, eles passaram, foram embora e não socorreram aquela pessoa. O samaritano estava vindo de viagem, ele parou a sua viagem, ele olhou aquela pessoa caída, se aproximou dessa pessoa, pegou, colocou, enfaixou as feridas, colocou vinho nas feridas, colocou essa pessoa ferida no seu próprio animal, no seu transporte, levou para uma hospedaria, cuidou dele lá, deu algum dinheiro para o hospedeiro, para cuidar dele, para que quando ele retornasse, ele pagaria aquilo que foi usado a mais. Então, nessa história de Lucas, capítulo 33, ou capítulo 10, versículo 33 a 35, nós encontramos. Lá eu destaquei, esse bom samaritano, ele estava de viagem, ele já estava com compromisso. Ele já tinha um compromisso. E ele parou o seu compromisso para ajudar alguém. Além de parar o seu compromisso, ele aproximou-se daquela pessoa, ele enfaixou as feridas, ele derramou nas feridas vinho, colocou sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria, cuidou dele, deu algum dinheiro, prometeu retornar. Nessa parábola nós encontramos isso. Versatilidade, sensibilidade, foi detalhista, amável. Eu não sei o que passou na vida daquele samaritano. Não sei também o que já passou na sua vida. Mas nós não podemos que as coisas que já passaram nos prejudicam, nos impeçam de fazer o bem, de sermos dedicados naquilo que nós vamos realizar. Nós podemos fazer do nosso recomeço coisas boas. Sejamos todos dedicados. Amém? E para concluir, essas 3 lições aqui extraídas deste pequeno, porém significativo relato da vida de Moisés, nos ensinaram muitas coisas sobre recomeços em nossas vidas. Sem dúvida, foram através delas que um povo, ou que um recomeço na vida de Moisés, lhe abriu várias portas. Olha as portas que foram abertas para Moisés nesse novo recomeço. Ele não impediu que as frustrações impedissem ele de realizar o bem, não impediu de ele sempre estar pronto para servir, e nem de fazer as coisas com dedicação. Essas lições no recomeço de Moisés lhe ofereceram novas oportunidades, lhe abriu portas. Olha as portas que foram abertas para Moisés. Moisés foi convidado para uma refeição. Moisés estava cansado, ele fugiu do Egito, a viagem foi longa, estava cansado, com fome. E Jetro, então, o pai daquelas meninas, convidou Moisés para uma refeição, para um jantar, porque ele auxiliou as filhas naquele poço. Num momento de tamanha precisão, cansado, viagem longa, exausto, Moisés teve uma refeição para se recompor, retomar o fôlego, as forças, o vigor. Uma refeição para uma pessoa cansada vem como um alívio, como um refrigério, como um bálsamo.
Moisés também recebeu abrigo, porque Moisés estava errante. Moisés era peregrino naquela terra, estava ali de passagem. E Moisés então recebe um lar. É convidado por aquela pessoa, o pai das filhas, que Moisés ajudou, a morar com ele. Moisés recebeu um lar, um abrigo. Moisés recebeu acolhimento. E não só isso, Moisés também recebeu uma família. Moisés casou com uma das filhas daquele sacerdote de Midian, que é Jetro. Moisés recebeu a Zípora como esposa. Recebeu então uma família, porque Zípora deu 2 filhos a Moisés, Gerson e Efraim. Moisés então pôde ter a sua família. Depois, 40 anos depois que Moisés estava ali, com a sua esposa, com seus filhos, com as suas cunhadas, com seu sogro, Moisés saiu dali, Deus o buscou para um novo recomeço. Moisés agora seria o líder do povo de Deus. Seria o libertador daquele povo que estava escravizado havia 430 anos. Seria o legislador, as leis, as tábuas do mandamento, dos 10 mandamentos. Moisés iria legislar para o povo de Deus. Alguém que nasceu escravo, sem nenhuma perspectiva na vida, sem nenhum futuro, humanamente dizendo, mas que teve recomeços em sua vida. Eu não sei o que será de nossas vidas nos próximos dias, meses, anos. De uma coisa eu tenho certeza. Se nós praticarmos essas lições que aqui nós aprendemos, poderemos sim construir um futuro brilhante, um futuro abençoado. Amém? É o que eu desejo para você. Novos recomeços na sua vida. Que Deus possa te abençoar grandemente. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. Antes disso eu vou colocar uma música aqui, para nós estarmos orando. Vamos orar? Senhor, queremos agradecer, Pai. Como diz essa música, Senhor, nós queremos, ó Deus, sermos servos. Nós queremos ser pessoas, ó Pai, que não permitam, ó Pai, que as frustrações, que as decepções nos impedem, ó Deus, de realizar o bem. Que possamos, ó Deus, sempre estarmos, ó Pai, conscientes, ó Pai, que o bem sempre vence o mal. Que possamos estar, ó Pai, prontos, ó Deus, para servir. Servir o Senhor com dedicação. Servir, ó Deus, uns aos outros, ó Pai. Sermos pessoas, ó Pai, que estão prontas, ó Pai, a estender a mão. Pessoas prontas, ó Pai, a ajudar alguém. Queremos ser servos do Senhor. Servir uns aos outros, prontamente. Pai, queremos também fazer as coisas com dedicação. Queremos fazer as coisas, ó Pai, de forma que o Seu nome seja glorificado. Fazer as coisas, ó Pai, com proatividade, com capricho, com excelência, Senhor. Oh Deus, nós queremos servir ao Senhor. Pai querido, nos ajuda, Senhor Deus, a sermos, ó Pai, servos, adoradores, ministros, ó Deus, dispenseiros do Evangelho, Senhor. Queremos, ó Deus, nesta manhã agradecer, ó Pai, pela vida da Rebeca, Senhor. A nora, Senhor Deus, da irmã Néia. Te louvamos, ó Deus, pelo seu aniversário. Que o Senhor possa estar concedendo à sua filha muitas outras primaveras. Seja um domingo abençoador na sua vida. Que ela, Senhor Deus, através dos estudos, ela possa conhecer o Senhor a cada dia mais.
que a sua casa, que a sua família seja abençoada pelo Senhor. Abençoe o seu esposo Bruno, abençoe, Senhor Deus, a sua filha a Bárbara, que a sua graça seja com eles, Senhor. Obrigado pela vida do irmão Edivaldo Pedro, que fez aniversário essa semana. Nós te louvamos pela vida também do teu servo, que completou mais um ano de vida. Te adoramos, ó Deus, te glorificamos, ó Pai. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor Deus é o nosso Salvador, o Senhor Deus é a rocha inabalável. Tu és, ó Deus, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a nossa fortaleza segura. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos. Fique conosco, ó Pai, nesse dia. É o que nós te pedimos, ó Pai. No precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Deus te abençoe.